Olá pessoal, me chamo Caio Monteiro e hoje eu queria conversar com vocês sobre as diferenças reais de ambiente de homologação, de ambiente de estudo, de laboratório e de data center, tá? Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre procuro ensinar, independente do sistema que eu estou tentando passar para vocês, independente do que eu falo para vocês, e vocês talvez já tenham percebido, é que a gente precisa desenvolver a capacidade de pensar. E eu trago essa capacidade de pensar sobre o contexto. No contexto, eu consigo passar para vocês o senso crítico do que você deve fazer com base no seu ambiente. E é por isso que nas minhas aulas gravadas, por exemplo, aqui no YouTube, eu sempre vou referenciar o contexto. Porque uma coisa é eu passar um conteúdo e outra coisa é você pegar aquele conteúdo e conseguir transportar para a sua realidade. Não é de hoje que a gente tem ali algumas metodologias para cursos online e ensinamento online, que é o conceito de bootcamp e o de projeto. Então, vou trazer a parte de desenvolvimento. O pessoal fala muito assim, crie um ambiente estilo Netflix, crie um ambiente estilo iFood. Por quê? Porque ele consegue trazer para você um destino. E aí o pessoal gosta porque consegue ver a entrega daquele item. Porém, temos que tomar cuidado com isso, ainda mais no ambiente que vivemos hoje com relação à inteligência artificial, que criar um aplicativo com a cara da Netflix, por exemplo, pode não fazer sentido na realidade. Uma vez que na realidade, se você quer concorrer com a Netflix, você tem que fazer algo diferente, né? Então, o contexto ele ensina você a pegar o ensino e transformar na sua realidade e fazer os ajustes. A capacidade de fazer o ajuste fino é que é o diferencial, é o que eu tento passar. Eu consigo ensinar para você como configurar uma network no Proxmox, mas a capacidade de analisar na sua realidade, com base no recurso que você tem, seja o seu chefe, o comportamento dele com relação ao investimento, seja seus equipamentos de suíte, por exemplo, se você vai usar SDN ou não, essa capacidade você vai ter que conseguir analisar. Em saber que, com base no treinamento, com base no que você leu na internet, com base no que você viu no YouTube, eu vou usar uma VLAN no host ou vou usar uma VLAN no SDN? Eu vou usar um isolamento de network em tag ou eu vou criar uma rede completamente distinta e real lá no meu OpenSense ou no meu PFSense ou no meu FortiGate que seja. Então, essa capacidade de analisar o contexto é muito importante para a gente. Dito isso, eu vou trazer algumas considerações com relação a essas diferenças de ambiente para que vocês possam analisar. Nesse meio tempo, eu vou fazer alguns avisos com relação aos treinamentos, uma vez que estamos no mês de novembro, gás de cozinha, R$ 100. Respira. Respira que eu estou me mudando e o apartamento lá não tem gás encanado. Então, de 3 meses, gás de cozinha R$ 100. Paciência. Brincadeiras à parte, vamos começar aqui e eu queria dar o primeiro aviso para vocês. Estamos na semana da Black Friday, que é na verdade a Black November, né? Eu coloquei o mês de novembro todo para o projeto Empresa Livre e qualquer outro produto. Vamos falar do projeto Empresa Livre, a gente vai fazer o nosso vídeo e depois eu falo sobre as outras coisas, tá? Esse cupom, essa condição está disponível até o final de novembro. O que é o projeto Empresa Livre, pessoal? Imagina que você está comprando de mim alguns cursos. Isso é muito comum. Geralmente vocês começam com um e-book, depois vão para o mini curso, depois vão para o curso de Proxmox. Quando vê, vocês estão querendo aprender TrueNAS, Samba, NetServer. E aí é injusto você comprar várias coisas distintas. E você pode comprar, por exemplo, NetServer comigo e PFSense ou PenSense Samba 4 com outra pessoa. A metodologia não vai colar. A forma de passar não é a mesma. E é natural. Cada um tem uma forma distinta de passar e você tem que procurar uma pessoa que consiga lhe passar da forma que você consegue entender a sua realidade, tá? Então, o projeto Empresa Livre, ele funciona como um integrador. Cada módulo é um sistema e dentro desses módulos eu tenho aulas de integração do sistema OpenSense com NetServer, TrueNAS com Proxmox e assim sucessivamente. Em 2026, como eu gravei já 12 cursos em 2025, em 2026, nos primeiros 6 meses de 2026, eu vou focar todos os meus esforços em criar módulos de integração. Então, entre um curso e outro, vai ter um módulo com 5 aulas
grandes com integração de vários contextos. Por quê? Porque eu estou pegando todos os feedbacks de dúvidas dos alunos e criando aulas novas. Então, se você vai se tornar meu aluno, saiba que no campo do comentário você pode e deve pedir aula, porque eu vó usar isso para criar os módulos de integração. Então, aqui está a informação do projeto Empresa Livre. Nós temos alguns aplicativos, eu pretendo criar mais, tá? Um deles aqui, ó, é a migração do PFSense para o OpenSense. Você vai pegar o seu arquivo de configuração, o seu XML do seu PFSense e você vai subir aqui e ele vai compatibilizar com a versão do OpenSense, tá? Isso eu já usei aqui no meu OpenSense, tá? Só para que vocês vejam aqui, ó. Essas minhas regras de NATS aqui, todas foram migradas com esse aplicativo. Então tem aluno que já migrou seu ambiente do PFSense para o OpenSense tranquilamente com esse app aqui, tá? Tem outros apps também aqui, como a calculadora de ROI, se você quer fazer uma análise de migração de VMware para o Proxmox. Aqui eu levo em consideração o ambiente real de vocês, tá? Aqui eu levo em consideração o licenciamento oficial da VMware, tá? Então tá corretinho até então, tá? Sempre que tiver ajuste no licenciamento, eu faço o ajuste aqui dos valores e com relação à quantidade de produtos, tá? Aqui eu tenho um vSAN, aqui eu tenho um Vim Backup, então aqui você consegue comparar, gerar um PDF no final, tá? E mostrar para o seu cliente e defender o uso do Proxmox. Sugestão, pessoal, se vocês estão indo para um ambiente de produção, um data center, um ambiente que você percebe que tem uma robustez maior e você vai economizar no VMware e no Vim Backup, por exemplo, você vem aqui, ó, e coloque um subscription, mesmo que seja community, tá? Para que você tenha o repositório Enterprise. Eu explico lá no curso a diferença de um e outro, tá? A maioria dos ambientes nacionais aqui do Brasil estão no subscription e não tem problema algum, porque as features são as mesmas. Mas se você puder dar um up, você pode dar um up, porque aí você tem um repositório melhor testado. E já que o orçamento de você ficou muito livre, você pode vir aqui e pagar 690 por mês, por ano, na verdade, por socket, tá? Então, faz o cálculo, aqui você vai conseguir analisar, colocar a consultoria, tem tudo aqui. Então, aqui está o projeto Empresa Livre, você vai clicar aqui, vai ler com calma, tá? Tá com desconto de 45%, é vitalício, é perpétuo, como tudo que eu fiz, tá? Tem gente aí que tá fazendo vitalício perpétuo como se fosse um destaque, uma revolução nacional, internacional, interplanetária, é o que eu sempre fiz, tá? Então, os links estão aqui embaixo, tá? Vai estar em valor promocional. A partir de 2026 ele vai subir o valor, porque naturalmente vai ter mais módulos, tá? Então, se você quiser saber mais, você vai clicar aqui e você vai ler com calma, tá? Dito isso, deixa eu fechar aqui. Bom, temos aqui o nosso ambiente completamente aberto, tá? Então, eu tenho o meu host, tá? Eu tenho o meu OpenSense, que está fazendo um trabalho de firewall, de borda e router, tá? Da minha rede. Vou tomar meu café. Eu tenho o meu cluster, tá? E tenho o meu Proxmox Backup Server, tá? Em breve vai ter o PDCM aqui, mas ele não saiu na versão estável ainda, então por enquanto não está aqui. Bom, o que é que eu tenho aqui? Como primeiro item, o que vai, por exemplo, dizer que é um laboratório e que é um ambiente de homologação, laboratório e homologação, eles são extremamente parecidos. Por quê? Podem ser o mini PC que está aqui, tá? Mas qual a diferença real? O ambiente de homologação ele vai se parecer mais com a produção. Em que contexto? Na parte de network, tá? Na parte de network, a homologação vai se parecer mais com o ambiente de produção. E o ambiente de laboratório e de estudo, ele naturalmente ele vai ter só a VMBR 0, tá? Por quê? Porque você vai fazer a estrutura em cima do host, assim como eu fiz aqui. Então, a primeira coisa que vai falar para você o tipo do ambiente é a parte de network. Enquanto eu tenho aqui, ó, no meu host PVE Master, eu venho aqui network, eu tenho uma rede muito simplificada. Eu tenho apenas a VMBR 0. Vocês estão vendo aqui? Isso é que vai dizer que é um ambiente de estudo, tá? Eu não preciso, e aqui vai uma dica extremamente importante para você. Você não precisa configurar e estudar no seu host. Por quê? Porque ele precisa ser estável, escalonável e o mais padrão possível. Você virtualiza em cima da virtualização,
tá? Então você cria todos os seus ambientes de estudos dentro de outra virtualização. Assim o seu host está sempre disponível para você criar suas máquinas, tá? Então, enquanto vocês estão vendo aqui que o meu ambiente está com apenas a VMBR 0, vocês vão ver que o meu cluster virtual ele está com bem mais interfaces, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai perceber em um ambiente de produção que você começa a precisar de tecnologias avançadas no Proxmox. Por exemplo, aqui no meu host em network, vocês vão perceber que eu tenho a minha VMBR0, tá? Tá aqui ela, associada a uma porta BRIST física NP2S0, tá? Porém, a minha VMBR1, que é a rede local virtual da minha empresa virtual, ela não está na tecnologia BRIST, ela está na OVS BRIST, tá? Por quê? Porque aqui a OVS ela vai me dar um pouquinho de performance a mais, tá? E ela vai me dar um pouco mais de dificuldade para que eu aprenda o conteúdo. Então, lá no curso do Proxmox do Zero ao Especialista, eu falo sobre o Open vSuite, porque ele pode ser usado para facilitar o seu ambiente, tá? Ele tem uma escalabilidade maior e ele tem uma performance um pouco melhor. Claro, essa performance você vai sentir de acordo com a necessidade. Se você tem um ambiente que é altamente usado, você vai sentir uma performance muito boa no Open vSuite. Se você tem um ambiente pouco usado, laboratório, você não vai sentir essa diferença. Eu configurei aqui porque eu estava, na época, estudando o Open vSuite para fazer o módulo do treinamento. Então eu tinha que relembrar muitas coisas, tinha que aprender também muitas coisas para poder trazer para vocês. Então eu deixei a VMBR1 no Open vSuite aqui, tá? Então você vai ter mais maleabilidade na network. Enquanto no meu data center, perceba como é minha network. Eu tenho uma bound, duas bound, tá? Usando o modo Active Backup, tá? Por quê? Porque eu não tenho suítes aqui para poder fazer o modo Aggregation, né? O LACP, e aí eu usei o Active Backup porque se uma falhar, a outra assume. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco interfaces, não é isso? Uma, duas, três, quatro, cinco interfaces. Ainda em network, essa é a segunda diferença real do ambiente de homologação e de estudo, na verdade, ambiente de estudo para o ambiente de produção. Você vai perceber que na produção você vai ter muito mais network. Você vai ficar até emocionado. Poxa, eu tenho muita network para fazer o que eu posso fazer. E isso abre um leque de possibilidades. Por exemplo, vamos pegar aqui. Olha o que eu fiz aqui. Com duas ANS, eu fiz uma bound 0 para o Coro Sync, que é o cluster, tá? E para a administração do ambiente, tá? Então, essa bound 0 eu associei a VMBR 0. Enquanto com mais duas interfaces, 20 e 21, eu usei para bound 1, onde eu fiz uma rede de backup do PBS, tá? A bound 1, eu estou, na verdade, ela está pronta, mas eu não usei ela aqui, ó. Deixa eu só relembrar aqui, tá? Deixa eu só relembrar aqui. Tá, lembrei. Eu criei a bound 1 para poder criar a network isolada do backup. No meio do treinamento, eu dei uma aula de como fazer essa mudança de network de backup caso fosse preciso. Então, no momento, a minha bound 1, ela existe, mas ela não está sendo usada porque o backup está na mesma VMBR 0, porque lá no treinamento eu dei dois contextos distintos. Mas normalmente você vai ter que criar, e é indicado que você crie, uma bound e uma VMBR isolada, na verdade uma bound isolada, para o seu PBS, tá? Como a comunicação é entre Proxmox e Proxmox Backup Server, você não precisa criar VMBR, você vai usar apenas o IP aqui na bound, por exemplo. Tá? Então você vai perceber que no ambiente de produção você vai ter um destrinchamento melhor da estrutura, um uso mais inteligente da network, porque ela demanda isso. Mas percebam aqui que na minha NS22 eu tenho 3 VLANs, 22.100,
22.200 e 22.300. Olha aí. Então, no ambiente de data center de produção, eu começo a precisar usar VLAN. E aí eu tenho que entender meu contexto. Como é que eu vou usar determinada VLAN? Vai ser uma VLAN isolada? Então eu crio ela fisicamente aqui para usar, da forma que eu fiz. Vai ser uma VLAN lá no SDN, então também tenho aqui em SDN, ó. Eu tenho duas zonas e, consequentemente, duas VNets, né? Não consequentemente, porque eu poderia ter mais VNets, mas eu tenho duas zonas, uma para uma VLAN simples e uma para VXLAN, onde a VLAN simples eu vou usar só no mesmo host e a VXLAN eu vou usar em todos os hosts. Por exemplo, eu já fiz um vídeo sobre isso e trouxe para cá, em que eu falo para vocês... Esse cara está desligado? Ah, vamos ligar ele. Em que eu falo para vocês que essas duas máquinas virtuais elas se comunicam em uma VLAN, então ela tem comunicação e também se comunica em uma VXLAN, porque se essa máquina virtual for para outro host, a comunicação precisa existir para minha demanda. Nesse caso aqui é uma replicação de aplicação, tá? Caio, e por que você fez isso? Porque eu estou usando o HA. O HA, agora mudando um pouco, o HA é outro contexto que me diz que eu estou no ambiente de produção. Tá? E o Proxmox na versão 9 em diante, ele trouxe uma mudança realmente importante no contexto de Proxmox para cloud. Por quê? Porque ele trouxe uma segunda opção no HA. Eu tenho a opção padrão, tá? Eu tenho a opção padrão, onde eu posso, por exemplo, criar um HA por host. Então eu posso criar um agrupamento de host e digo, ó, as minhas máquinas virtuais, elas, essa e essa, né? Elas podem migrar em caso de indisponibilidade. Isso é o que a gente conhece. Mudou um pouco, mas é o que a gente conhece. Porém, agora eu tenho uma segunda possibilidade e é aqui que me faz avançar no ambiente. Eu tenho por afinidade. Então, se eu tenho uma VLAN simples criada no SDN, eu preciso que essas máquinas envolvidas nessa VLAN simples sempre migrem para o mesmo host para que essa comunicação exista. Tá? Caio, por que eu estou usando uma VLAN simples se eu posso usar uma VXLAN? Que aí eu não tenho essa limitação de que elas estejam no mesmo host. Contexto. Eu posso querer que a VM100 e 101 sempre estejam no mesmo host, não por limitação da network, mas por preferência e qualidade na administração, na facilidade da administração delas estarem no mesmo ambiente. Imagina que eu tenho um cluster com 5 hosts ou 3 hosts e os 3 são iguais. A gente tem que procurar hosts de preferência iguais para que a gente não fique batendo cabeça e fazendo um trabalho de resta 1. Muito embora não seja obrigatório, tá? Diferente de outros hosts, de outros VMwares aí, ou de outros virtualizadores que exigem. Eu falei VMware, mas, por exemplo, o ZenServe ele obrigava a ser o mesmo tipo, tá? Eu posso ter uma preferência baseado no meu contexto, que as duas VMs estejam no mesmo host. Porque imagina que esse data center começa a sofrer problema e, por mais que os hosts sejam iguais, por algum motivo aparente, eu confio mais no host 2. Por quê? Porque ele é mais recente, ou às vezes o contrário. Porque ele é um pouco mais antigo e já levou mais pancada, né? Então eu prefiro que elas estejam juntas. Então esse H por afinidade, ele eleva a qualidade do seu ambiente. E falando em elevar a qualidade, aí me permita apenas 1 minuto. E eu prometo a você que é 1 minuto apenas. Quando eu falo de todos esses itens que eu já falei para vocês aqui, todos esses itens eles foram criados no formato de curso. Eu estou na internet pelo menos há 6 anos e há 4 anos eu criei o Aprenda a Virtualizar do Zero. Então, depois de 4 anos e com vários avanços da Proxmox, eu precisei remodular um novo curso para que eu tivesse uma atualização massiva do conteúdo e uma administração centralizada. Então, o link vai estar aqui embaixo da jornada Proxmox, onde você vai entender o que é a jornada Proxmox, que é uma forma modular de você aprender, uma forma mais justa, onde você pode, Caio, não conheço você,
Tá, não conheço você e eu quero aprender Proxmox porque eu não conheço Proxmox. Eu sou do Hyper-V, eu sou do VMware, eu sou do Virt, enfim, não trabalho com virtualização. Minha sugestão, se você não confia ainda em mim, tá? Muito embora se você ver 3 vídeos meus, você vai confiar, você pode ver o Guia de Migração Proxmox. É um e-book onde você vai aprender sobre o Proxmox e coisas importantes da migração, coisas que você tem que se atentar e como verificar um investimento, tá? Do Proxmox. Li, gostei, aprendi. Cara, eu quero dar um próximo passo, mas eu ainda estou um pouco inseguro. Proxmox é essencial. Por R$ 47,70 você vai ter um treinamento completo de 4 horas, onde você vai aprender a criar uma máquina virtual no seu ambiente e fazer as principais configurações desse ambiente, tá? Baixo custo para que você possa elevar o seu nível de confiança e de consciência sobre o Proxmox. Depois disso, você vem, Caio, eu ainda não confio tanto, ou eu não preciso de tudo, eu preciso só de um item específico. Eu separei os 3 principais itens para vocês, que são as principais dores de quem se torna meu aluno que quer resolver, que é, eu quero dominar o Ceph, eu quero administrar o Proxmox via linha de comando, e eu quero entender a parte network, eu quero fazer VLAN, SDN, eu quero fazer isolamento, eu quero configurar as minhas VMBR, eu quero entender como que eu uso cada coisa. Você vem para redes na prática. Caio, conheço você, confio, já sou aluno de alguma plataforma, alguém me indicou, eu quero tudo isso. Aí você desce aqui e você vai ter o curso completo do básico ao especialista Proxmox, onde já vai ter tudo. Você clica aqui, vai abrir a minha página do produto, tá? É para abrir, né? Pelo amor de Deus. Aqui. E aqui tem explicando sobre o treinamento, tá? Do Proxmox, que você vai ter acesso. Então aqui está explicando os módulos, o que é que tem, ZFS, Ceph, integração, SDN, tá tudo aqui certificado. Aqui tem um comparativo com um curso oficial, tá? Então eu prometo a você, você vai aprender mais com o meu treinamento do que com o oficial, porque eu estou ajustando ao contexto Brasil, tá? Aqui tá os módulos. Eu estou terminando de lançar. Eu segurei o módulo do PDCM porque não está na versão estável, tá? Mas em janeiro deve estar, espero eu. E a parte de scripts eu estou subindo aos poucos, mas eu quero que faça sentido para você. Então você tem aí já pronto 9 módulos para estudar. São mais de 35 horas, tá? E ele está no valor promocional de 568. Se você clicar aqui, você vai ter o cupom aplicado aqui, ó, 35% de desconto, para que você possa aprender comigo sobre Proxmox, Proxmox Backup Server, contexto, como pensar o seu ambiente, tá? Os links estão aqui embaixo. Vamos voltar para o conteúdo. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui e estou aqui. Então, o HA, ele vai lhe ensinar a entender o contexto. E aqui não se engane, tá? Essa próxima forma de HA aqui, de afinidade, eleva o seu Proxmox a um nível de data center, tá? Então estamos a pequenos ajustes para facilitar o ambiente a nível de cloud. É claro que o Proxmox já pode ser usado na cloud. Muitos clientes usam, ninguém fica falando que usa porque o pessoal não gosta, não pode falar do próprio ambiente, mas eu estou participando de alguns processos de migração, de apoio e eu digo a você, muito órgão público já está virando para o Proxmox e muita empresa privada também. Um outro item que vai fazer com que o Proxmox seja elevado a nível de data center é o PDCM. Por quê? Hoje, para eu migrar a VM100 do host 1 para o host 2, eu preciso que eles estejam em cluster, senão eu preciso fazer backup e restore. Com o PDCM, onde o PDCM dá um passo para trás e ele olha o cluster por completo, né? Eu consigo fazer o move ali via PDCM e outras coisas mais. Então, quando o PDCM sai na versão estável, acredite, vai acelerar em 40% a migração do ambiente VMware para o Proxmox. Falando em migração, temos que lembrar que o Proxmox não é de agora, já tem um acelerador de migração de ambiente VMware para o Proxmox. Aqui em Storage eu tenho o binário do EXE para poder conectar no meu VMware e trazer o que eu preciso. Então, perceba aqui que, de fato, eu estou pronto para migrar. Um terceiro item com relação a um Proxmox de uso normal e uso de data center são os armazenamentos.
Quando a gente está tratando um armazenamento no Proxmox na instalação, é muito comum que eu instale ali um disco. Quando eu estou falando de data center, ou de cloud, ou de produção, né, com cluster, por exemplo, eu vou usar vários discos para criar minha instalação do Proxmox. Então, ou eu vou usar a RAID do host, já que se é data center é um host com a controladora RAID, eu crio um RAID 5, por exemplo, com 3 ou mais discos, ou crio um RAID 1 com 2 discos, para fazer a instalação do meu Proxmox, para que quando eu tiver problema no disco, o ambiente não caia. Tá? Se você está usando hoje em produção o seu Proxmox instalado em apenas um disco, o seu ambiente está extremamente inseguro e ele não pode ser considerado o uso real das boas práticas de Proxmox para produção, tá? Então, esse também é um diferencial de laboratório para produção. O local onde está instalado o seu SO nunca é num disco único. Ele é com 2 discos na controladora RAID em cima de um RAID 1 ou de um RAID 5 com 3 discos. Ou, se você não confia ou não gosta tanto da RAID, ou prefere o ZFS por conta da performance elevada, por conta do uso da memória, você vai fazer um RAID Z ali com 3 discos para fazer um RAID 5 ou um RAID 1 para fazer um ZFS com 2 discos, tá? Caio, não entendi essa questão do ZFS. Aqui embaixo tem um vídeo sobre ZFS e lá no treinamento eu tenho um módulo completo só sobre ZFS no contexto de data center, tá? Não mais no contexto de laboratório. Também tem laboratório, mas no contexto de data center, porque o ZFS consome memória. Então você tem que saber ajustar o consumo dessa memória para que você tenha performance e sobre memória para as máquinas virtuais, tá? Inclusive, lá no treinamento também vocês vão ter acesso ao script de análise de consumo de memória por máquina virtual, tá? Um outro item com relação ao que diferencia um ambiente laboratório para um ambiente data center é o local onde está armazenada as suas máquinas virtuais. Por quê? Aqui eu tenho a minha VM102 no host 1. Eu posso migrar ela agora para o PVE2. Quando eu clicar em migrar, ele vai migrar com a máquina ligada, tá? O que ele falou aqui? Ah, tá. Eu tô com a regra de migração ativa. Olha que interessante. Eu coloquei para migrar VM102. Porém, ele tem lá uma regra criada de afinidade que ele tem que levar a 100 também. Cara, isso aqui é um conceito de usabilidade muito show de bola. Eu não tinha me atentado para esse item agora, tá? Por quê? Porque existe uma coerência no desenvolvimento. Se eu disse que a VM102 tem que ir sempre com a outra, quando eu usar a migração isolada, ele também tem que levar a outra. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou, inclusive, pegar e criar uma aula adicional para falar só sobre isso lá no treinamento. Bom, perceba que ele já migrou. Caio, por que ele migrou tão rápido, quase que instantaneamente? Porque eu estou usando o Ceph. Então, eu tenho um Ceph Pool aqui, ó, no meu ambiente. Tá vendo? Ele está reclamando aqui um pouco de performance, mas está tudo bem. Ele reclama mesmo porque é um ambiente de laboratório e eu tô com poucos discos, tá? Mas eu tenho o meu Ceph aqui, ó. Tá vendo? Os meus OSDs aqui, tá? E aí eu tenho todos os meus discos no meu Ceph e aí eu simplifico o meu processo de migração. Se eu perder um host completo, eu não perco a minha máquina virtual, porque os meus discos estão no Ceph, tá? E eu tenho mais 2 outros hosts para me dar essa segurança. Se eu não for usar o Ceph aqui, eu vou usar um storage centralizado, ou um storage enterprise, ou um TrueNAS, ou um OpenVeloment, ou qualquer outra tecnologia que centralize os discos, tá? Mas para ambiente de produção, eu tenho um poder maior de armazenamento. Eu posso sim ficar com as máquinas virtuais armazenadas localmente em cada host? Posso, mas o meu processo de migração e de move vai ser mais demorado, tá? Para eu fazer uma migração mais ágil da VM100 do host 1 para o host 2, eu vou ter que usar a replicação via ZFS lá, para poder replicar aquela VM de tempos em tempos entre os hosts, para quando eu mover, ele mover mais rápido. Ou então eu vou ter que ter uma migração ali que vai onerar muito a minha rede. Para fechar com chave de ouro sobre rede, gente, cluster, Proxmox Backup Server, migração, HA, tudo isso exige uma rede 10 GB ou mais, né? Então, também é um item que você sempre vai correr atrás. Sempre busque investimento em 3 coisas principais.
treinamento, então isso você vai encontrar comigo aqui embaixo. Qualidade da sua rede, então sempre procurar melhorar. Switch, interface, placa de rede, fibra, cabeamento, organização, padronização, tudo relacionado à rede, tá? E armazenamento, tá? Armazenamento é poder. Atrelado a esses 3 itens que podem salvar a sua vida, eu falei podem, tá? Porque você consegue funcionar com esses 3 itens com baixa qualidade, tá? O que você não pode fazer é funcionar sem backup. Usando cluster ou não, usando HA ou não, usando network avançado ou não, usando Ceph ou Stories ou disco central ou não, usando disco SSD, NVMe ou SAS ou mecânico ou não, a única coisa que você deve dar à sua vida no seu ambiente é backup. Então garanta backup. Caio, que tipo de backup? Proxmox Backup Server, replicando para outro Proxmox Backup Server, replicando para uma cloud S3 ou Google Drive ou OneDrive, ou num disco externo que você plugue toda semana e guarde ele no cofre do dono da empresa ou do gerente, tá? Ou um disco que você vai plugar e vai fazer um backup manual, ou um VZDump full, qualquer coisa, mas tenha backup, tá? Pessoal, eu espero que tenham gostado, eu espero ter conseguido passar a criticidade do ambiente para vocês. Os treinamentos estão aqui embaixo, estamos com valores promocionais e eu estou gastando tudo que eu tenho e que não tenho com aquele apartamento. Então, me ajude, indique para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês e que meu laboratório consiga evoluir com base nas coisas que eu preciso comprar. E agora com um escritório menorzinho, mas porém com mais capacidade de colocar um hack e fazer as coisas, vocês vão ver que 2026 vai ser muito melhor nesse projeto. Então, espero você no ambiente de sala de aula. Tchau, tchau!